Olá! Há pouco mais de 100 anos, a descoberta do hormônio pancreático, insulina, revolucionou a medicina. E é diante deste achado histórico que o Momento TBT de hoje relembra a história desse hormônio da vida, que permite o controle do diabetes, que mudou a perspectiva de quem recebia o diagnóstico dessa doença, salvando milhões de pessoas em todo o mundo. Mas antes de desbravarmos esse achado científico, vamos compreender o que caracteriza o diabetes mellitus. Diabetes mellitus é uma doença endócrino-metabólica e multifatorial, caracterizada pela hiperglicemia crônica e distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras. Essas disfunções resultam de defeitos da secreção e ou da ação da insulina. No Brasil, segundo dados levantados pelo Ministério da Saúde, aproximadamente 17 milhões de pessoas vivem com diabetes. Isso considerando somente os casos diagnosticados. Existem diferentes tipos de diabetes. O tipo 1 acomete principalmente crianças e jovens, de forma abrupta, com comprometimento da secreção da insulina. Há uma predisposição genética e fatores ambientais que ainda não estão claros. O tipo 2 afeta a maioria das pessoas com diabetes, entre 85% e 90% dos pacientes, os quais geralmente são adultos com excesso de peso e histórico de diabetes ou de obesidade na família. O tipo 2 costuma se manifestar aos poucos, de uma maneira gradativa, e está relacionado à resistência à insulina. Por isso, pessoas com excesso de peso e ou fator genético e com mais de 45 anos devem ir ao médico regularmente e procurar um estilo de vida mais saudável, com alimentação equilibrada e prática de exercícios físicos. Há ainda um tipo particular denominado diabetes mellitus gestacional, que corresponde a qualquer grau de intolerância à glicose, com início ou com o primeiro reconhecimento durante a gestação. Esta definição se aplica independentemente do uso de insulina ou se a condição persiste após o parto, e não exclui a possibilidade dessa intolerância à glicose ter antecedido a gravidez. É uma das alterações endócrinas mais comuns durante a gestação e costuma acontecer porque, durante a gravidez, ocorrem adaptações na produção hormonal materna para permitir o desenvolvimento do bebê. Há uma tendência à hiperglicemia para o fornecimento adequado de glicose ao feto. Bem, se o diabetes está relacionado com a ação da insulina, o que é exatamente este hormônio e como ele atua no nosso corpo? Basicamente, podemos considerar a insulina um dos principais hormônios anabólicos conhecidos. É secretado pelas células beta-pancreáticas, as quais se encontram nas milhares de ilhotas de Langerhans, identificadas no tecido pancreático. É um hormônio proteico relativamente pequeno, com massa molecular de 5,8 kDa, formado por uma cadeia A ou alfa com 21 aminoácidos e uma cadeia B ou beta com 30 aminoácidos, e as duas cadeias são unidas por pontes de sulfeto. Quando as duas cadeias são separadas, a atividade funcional desse hormônio é abolida. A insulina é essencial para a homeostase de glicose e para o crescimento e diferenciação celular, sendo secretado em resposta ao aumento dos níveis circulantes de glicose e de aminoácidos após as refeições. A insulina regula a homeostase glicêmica em vários níveis, reduzindo a produção hepática de glicose via gliconeogênese e glicogenólise e aumentando a captação periférica deste açúcar, principalmente nos tecidos muscular e adiposo. A insulina estimula a lipogênese nos hepatócitos e nos adipócitos, promove a produção de proteínas e inibe a degradação proteica. Mas como ocorreu a descoberta da insulina? Antes da descoberta da insulina, o tratamento do diabetes era baseado em uma dieta rigorosa, restrita em calorias e que podia ser tão fatal quanto a própria doença. Para as pessoas com diabetes tipo 1, em que o organismo não produz a insulina, a morte algumas semanas após a manifestação da doença era uma certeza. Mas em 1913, o fisiologista britânico Edward Sharp Schaefer
propôs que as ilhotas de Langerhans eram responsáveis pela produção de uma secreção capaz de regular o metabolismo da glicose, sugerindo o nome insulina, do latim insula, que significa ilha. Em 1920, o cirurgião ortopedista canadense Frederick Banting, que havia atuado no corpo médico canadense durante a Primeira Guerra Mundial, interessou-se pela ideia da insulina após ler um artigo científico do médico pesquisador russo Moses Barrow. Esse trabalho relacionava as ilhotas de Langerhans ao diabetes. Então, Banting decide ir a Toronto para realizar suas pesquisas. Sob a supervisão do médico escocês John MacLeod e auxiliado pelo estudante de medicina Charles Best, Banting realizou experiências aplicando extrato pancreático em cachorros diabéticos nos laboratórios da Universidade de Toronto. O que eles observaram foi uma redução na glicemia. Após uma série de avanços na purificação do extrato e contando com o apoio do farmacêutico canadense James Bertrand Collett, a equipe testou, em janeiro de 1922, o extrato pancreático em uma criança de 14 anos com diabetes tipo 1, que se tratava no Hospital Geral de Toronto. No entanto, a criança teve reações adversas intensas e o experimento teve que ser interrompido. James Collett então purificou a insulina e o teste foi retomado com sucesso, visto que as injeções seguintes no mesmo paciente fizeram a glicemia reduzir consideravelmente. Em maio de 1922, a empresa farmacêutica Eli Lilly, com sede nos Estados Unidos, passou a auxiliar os pesquisadores na geração de volumes maiores de insulina, e cada vez mais pacientes passaram a ser medicados com o produto. Em 1924, surgiram as primeiras insulinas não sintéticas derivadas diretamente de pâncreas de origem bovina ou suína. Em 1936, a modificação na forma de produção da insulina melhorou o nível de pureza e reduziu os efeitos adversos. Esse foi o surgimento da insulina cristalina. Décadas depois, nos anos da década de 1970, através da tecnologia do DNA recombinante, a insulina humana passou a ser sintetizada em laboratório, usando bactérias geneticamente modificadas para esta finalidade. De lá para cá, houve avanços nas formulações, com modificações pequenas na composição das soluções de insulina, permitindo a criação de insulinas de ação rápida, intermediária ou lenta, favorecendo escolhas mais racionais de insulina a diferentes situações e condições dos pacientes. Mais recentemente, modificações na estrutura do hormônio promoveram a criação de análogos de insulina de ação ultra rápida ou ultra lenta, revolucionando a terapia da diabetes. O tratamento dessa doença tem passado por muitas mudanças positivas e hoje temos a bomba de infusão de insulina e em breve o uso do pâncreas artificial. Apesar de tantas conquistas, o que ainda falta em relação à doença é a informação e conscientização da população na prevenção do diabetes. Anualmente, o Dia Mundial do Diabetes é celebrado em 14 de novembro, uma data escolhida pela Federação Internacional de Diabetes e pela Organização Mundial de Saúde para reforçar a conscientização a respeito da doença. As pesquisas que desencadearam a descoberta da insulina renderam prêmios Nobel. Em 1923, Banting e MacLeod ganharam de Fisiologia e de Medicina. Ambos dividiram os méritos e o valor do prêmio informalmente com Best e Collett. Com a identificação da sequência de aminoácidos da molécula de insulina, o biólogo britânico Frederick Sanger ganhou o Nobel de Química em 1958. E em 1969, a bioquímica britânica Dorothy Hodgkin, que havia recebido o Nobel de Química em 1964 pelos seus estudos em cristalografia por raio-x, empregou sua técnica para definir a conformação espacial do hormônio.